Olá para você que nos acompanha, eu sou o Caio de La Justina e hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista do Jornal Primeira-feira. Hoje o assunto é o lixão atômico de Itu. Você já deve ter ouvido falar alguma vez disso, mas esse assunto é pouco explorado aqui na nossa região. E hoje, para falar sobre o material atômico, essa questão de química, ninguém mais, ninguém menos que o professor Márcio Rodrigues, que se você nos acompanha, já viu ele aqui alguma vez. Ele é responsável pela página I Love You Química, nós já conversamos com ele, ele é aqui de Salto e dá muitas dicas, fala sobre química nas redes sociais, né? Além de ser professor. Então, Márcio, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite. Caio, eu que agradeço o convite, cara, foi muito legal, certo? Principalmente por falar sobre esse assunto tão delicado. Vou só corrigir você, não é lixão, certo? O pessoal não gosta, é resíduo radioativo, o Torta 2. Tá? Mas é legal, cara, tá conversando sobre esse assunto, tá? Falando com a população, certa importância, tá? De se estar consciente sobre esse assunto. Lixão atômico é o nome que deram, né? É o nome que deram. Acabou pegando, né? Isso, mas é legal também. Uhum. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho do contexto histórico desse material, né? Ele já está lá em Itu, ele está num bairro bem afastado, né, da região central, embora hoje tenha muitas residências ali próximo, mas ele já está ali há cerca de 50 anos, né? Queria que você falasse como que ele chegou ali, da onde ele veio. Ô Caio, na verdade o que acontece? Esse resíduo atômico, resíduo radioativo, ele está lá desde 1975. O que acontece? A empresa que na época chamava Nuclemon, tá? Hoje é INB, ela trouxe esse resíduo lá de São Paulo. Tá? Então, esse resíduo foi de 1975, na década, mais ou menos, no início da década de 80, teve-se o conhecimento desse lixo. Tá? Nem a prefeitura mesmo, teve entrevista aí com o prefeito da época, ele falou que ele desconhecia a existência desse lixo lá em Itu. Tá? Então, em 1980, mais ou menos, começou a ter uma certa preocupação com esse lixo, mas não tinha aquele monitoramento desse resíduo radioativo. Então, quando aconteceu aqueles dois desastres em Chernobyl em 1986 e aquela do Césio em Goiânia em 1987, aí sim que eles falaram, pô, vamos precisar monitorar esse resíduo radioativo para que não aconteça a mesma coisa aqui em Itu. Uma vez, certo, que esse resíduo radioativo, ele está em uma área, tá, um pouco distante do centro, tá, de Itu, mais ou menos uns 20 quilômetros, mais ou menos, de Itu, certo? Porém, atrás desse sítio, do sítio São Bento, ele passa um riacho, esse riacho abastece a cidade de Itu, tá, com água potável. Então, o que acontece? Esse resíduo, ele tem em Itu, certo? Tem em Interlagos, em São Paulo, e tem também Caldas em Minas Gerais. Então, o resíduo, ele apareceu assim do nada, tá? Do nada, segundo informações, ele apareceu do nada, tá lá em Itu, e isso é uma preocupação, certo? Para a população ituana. E a gente não está tratando desse assunto à toa, né? Ele calha porque agora, nesse mês de dezembro de 2025, para terminar um leilão que pode negociar todo esse lixão com empresas interessadas, né? Por que esse material radioativo ele é tão perigoso, Márcio? Esse material, ele na verdade, assim, vou falar assim para você, bem simples assim para você estar entendendo. Acho que o material radioativo como um todo, ele tem um risco, sim, né? Tem um risco. O que acontece? Existe dois tipos de radiação, a ionizável e a não ionizável. A não ionizável, certo? A gente convive com ela no dia a dia. As ondas de rádio, a luz solar, o forno do micro-ondas. Então, o que acontece? A energia dela é menor. Tá? Então, ela não faz mal da saúde, certo? Se você bem cuidar, que você sabe que se você ficar embaixo de uma luz, você tem que passar um protetor solar. Tá? Essa é a não ionizável. A ionizável, certo? Ela já emite uma energia maior. Tá? O que acontece? Essa energia ela pode causar problemas, certo? Tanto de câncer, como também problemas no DNA, tá? Da pessoa. Então, assim, ela pode causar sérias doenças. E uma vez que ela contaminou o solo, esse resíduo radioativo, que no resíduo radioativo, o que tem? Quais são os elementos que ele tem? Tem o o urânio e o tório, tá? Que ele emite também um gás radônio. E uma vez, certo, que esse lixo ele contamina o solo,
ou a água, ele demora muito tempo para ser descontaminado. Na verdade, Caio, esse muito tempo que eu falo assim é milhões e milhões de anos, tá? Para tá caindo, para tá acabando o efeito disso daí. Então, não é uma coisa assim, uma vez que contaminou o solo, certo? Eu consigo 2 ou 3 dias já limpar ele, não. Então, é uma coisa muito preocupante. Você falou que ele chegou lá em Itu meio que assim, aleatoriamente, ninguém sabe exatamente, né? Mas o que é esse material? Que tipo de função ele poderia ter que foi deixado de lado e hoje está lá armazenado? Caio, então, há muito tempo atrás, na década de 70, certo? O Brasil ele era muito forte em terras raras, tá? E ele fazia o tratamento químico nessas terras raras, que o que acontece? Ele retirava os elementos que eram importantes, tá? Os elementos que tinham um certo valor e deixava de lado aquele elemento que não interessava para ele. Esse de lado, essa substância de lado, seria, certo, esse resíduo radioativo, tá? Que tem 1%, certo, de urânio e 20% de tório, tá? E tem também as terras raras também nele. Então, o que acontece? Na época, o Brasil era muito forte nesse tratamento químico. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Brasil ele não foi avançando na tecnologia. E a China veio e tomou essa tecnologia do Brasil. Então ficou inviável ele estar fazendo esse tratamento químico com essa terra rara. Então o que acontece? A primeira coisa, certo? Que começou a ficar muito alto o custo para você estar fazendo esse processo. E segundo, tá, por conta de termos de meio ambiente e saúde também. E aí o que acontece? O Brasil não, hoje, por que está esse resíduo lá em Itu e o pessoal o Brasil não tem tecnologia para estar retirando esse 1% de urânio, certo? E reaproveitando ele em energia nuclear e outras funções, e nem o tório. Então ele precisa abrir esse leilão, certo? Para empresas que têm essa tecnologia. Então o que acontece? Ele precisa enviar para outro país para que retire esses elementos. E qual que é o interesse dessas empresas nesses materiais? Que tipo de uso eles podem ter? Eu não vou falar em data, Caio, mas já teve um outro leilão que uma empresa chinesa, ela pegou e arrematou esse resíduo radioativo. Porém, o que acontece? Ele não teve a licença ambiental. Essa empresa, ela é uma empresa, certo, que, segundo os estudos aí, pesquisa, ela é uma empresa que ela trabalha com energia nuclear. Então, provavelmente ela iria estar usando esse urânio para energia nuclear. Se você pegar o edital, certo? Não é tipo, eu tenho a tecnologia para tirar o urânio e o tório, reutilizar as terras raras que tem lá e beleza, não. Tem todo, o edital tem todo tipo. Você não pode, certo, usar para fins de armas nucleares e outras coisas. Tem que se usar mesmo para... Tem as finalidades desse resíduo radioativo. E Márcio, lá em Itu, né, onde ele está armazenado, não é qualquer quantidade, né? A gente está falando aí de 3.500 toneladas desse material radioativo. E ele já está lá há cerca de 50 anos. Como que é o processo para que esse material seja bem cuidado? Tem algum tipo de vistoria que deve ser feita? Qual o risco que ele pode ter lá se não for bem armazenado, não tiver o lugar lá onde que ele fica tudo certinho? Caio, lá na verdade são 7 silos, né? São 7 silos e o que acontece? Conforme as pesquisas que você não tem acesso lá, quem tem acesso é a própria INB, né? Então o que acontece? Conforme as pesquisas, elas são feitas, certo? De um tanque de concreto, tá? E que é tampado também, tem a tampa também de concreto para evitar que... Tem a tampa e tem a telha também para que evite que a chuva caia por cima, certo? E acabe escorrendo um pouco desse... resíduo radioativo. Mas assim, para você pegar e acondicionar esse material, você teria que colocar pelo menos em uma embalagem, certo, de aço e concreto, e aí sim você estaria seguro. O monitoramento ele é feito de 3 em 3 meses. Só que aí, Caio, eu vim assim com a finalidade, não, eu vou porque a INB, certo? Ela é uma empresa, vamos dizer assim, grande, tá? Só que o que acontece, conforme eu pesquisei, o último monitoramento que tem, certo? Disponível, tá? Em 2023, certo? Aí então, o que acontece? Se a INB ela faz um monitoramento de 3 em 3 meses e manda para Brasília, tá?
legal. Só que o que acontece? A população ela tem o direito de saber se está sendo feito monitoramento. Se não tem nenhuma rachadura nesse silo, se não está vazando esse resíduo radioativo, porque logo no final, no fundo, certo, desse sítio, tem um riacho, certo, desse sítio São Bento, tem um riacho, tá? Que essa água, ela abastece a cidade de Itu. Então, assim, mas nós estamos com vocês, você é um jornal de Salto, você vai fazer uma... Não, como você falou, certo? E esse é um assunto importante para toda a região. Então, assim, esse monitoramento, ele tem que ser feito de 3 em 3 meses, ele tem que ser mais transparente para a população. Ele não pode ser uma coisa... porque se você for pesquisar lá na página da INB, ele fala assim, tá ok, Césio tá no... O urânio está no César, o urânio está no limite, o tório está no limite, o gás, certo, o radônio, que é emitido, também está no limite, mas só que ele não dá os números, não dá a especificação. A especificação é tanto e deu tanto, certo? Então tem que ser mais transparente com a população, certo? Sobre esse assunto. Eu acho que a pergunta também vai na questão de estrutura do local, né? Porque, como a gente estava falando, ele está lá há cerca de 50 anos. E a gente percebe por uma construção civil, óbvio que aquela lá não é uma construção civil comum, né, como uma residência, mas eu acho que com o passar de 50 anos, essas estruturas de concreto, por mais reforçadas que elas possam ser, eu acho que elas acabam se desgastando também, não? Sim, Caio. Só que o que acontece? Por que dá a importância desse monitoramento, tá? Nós estamos confiando no monitoramento da ANB, certo? Ele é importante pelo seguinte, se tiver, certo, se caso chegar a vazar esse resíduo radioativo, aí sim a ANB ela tem que tomar providência. Por quê? Esse lixo radioativo ele não pode ficar, não é uma coisa assim, que nem em casa deu uma rachadura na parede, aí eu vou tirar esse guarda-roupa, certo, e vou lá, Não. Então o que acontece? Tem que ter todo um estudo para estar se mexendo nesse lixo radioativo, certo? Quem que vai mexer? Quais são os funcionários, certo? Quais são o maquinário? O que vai estar sendo usado, certo? Então, assim, é uma equipe bem grande. Então, por isso que o monitoramento, ele é importante. Por isso que nós estamos acreditando, como você fala, que o silo, certo, feito de concreto há 50 anos, ele é bem reforçado, ele não tem rachadura, tá? Mas assim, Caio, vou falar uma coisa para você. Teve uma audiência pública em 2020, não vou falar em datas, porque eu não lembro, certo? Mas essa audiência pública, ela era sobre o lixo radioativo, que era para ser transferido para Itu e Caldas. Mas lá nessa audiência tinha só mesmo o prefeito de Caldas, certo? E tinha um especialista que falou, tá? Que ali ele tinha algumas rachaduras já, tá? Então o que acontece? Aí, certo, o problema é maior, e aí a importância, certo, de estar fazendo esse monitoramento dele. E como eu falei, né, a gente está em vias aí de ter um leilão concluído, pelo menos essa é a expectativa. E como que é o transporte desse material? Ele, a hora que for retirado de lá, obviamente vai ter todo o aparato, toda a segurança necessária, mas há algum risco ao mexer naquilo lá? Sim, há sempre o risco, tá? De estar mexendo nesse lixo, nesse resíduo radioativo. Só que o que acontece, Caio, eles têm... pelo que eu pesquisei lá na página, eles têm um treinamento para esse transporte, tá? Então o que acontece? Quando você lê o edital, dos artigos lá, dos tópicos, pergunta para a empresa, como você vai pegar e tá transportando esse lixo radioativo? Quais são, certo, qual vai ser a segurança desse lixo radioativo? Que eu não posso chegar lá com uma pá carregadeira, colocar de cima de uma caçamba e levar para o Porto de Santos. Não, tem todo um aparato, Esse lixo radioativo não pode sair, certo, do sítio São Bento, da ENB, certo? Simplesmente, como tem alguns caminhões de areia que saem espalhando pela estrada. Então tem todo um cuidado, viu? E, como a gente comentou, né, ele está lá há cerca de 50 anos. Obviamente, naquela época, a população de Itu era muito menor e aquela região devia ser bem isolada. Já hoje não, né? Você ainda teve lá, passou ali pela região recentemente e viu que tem muitas residências próximas, né? Essas residências, quem mora por ali, pode ter algum impacto desse material? Engraçado que você falou, porque eu trabalho esse assunto com meus alunos, tá? Então, o que acontece? E depois que eu fui convidado aqui para dar essa entrevista, eu comecei mais a vasculhar um pouquinho mais. Eu encontrei uma entrevista do Gabeira, né, o deputado, o senador,
de 1985. Em 1985, quando ele fez essa entrevista, lá só tinha uma escolinha próximo ali, né? Certo? Hoje não. Hoje já, certo, tem vilas, tem condomínios, certo? Tem clínicas, tem sítio, tá? Então é uma coisa assim que cresceu, expandiu. E o problema tá não só da população em volta ser afetada, certo? Mas da população ituana, tá? E região também, por conta do riozinho que abastece a cidade de Itu. Essa é a preocupação, tá? Então o que acontece? Se chegar a contaminar esse rio, tá? Vai estar contaminando toda uma cidade, toda uma região. Então essa é a preocupação. A preocupação por conta disso. Desse lixo radioativo ele vazar e ia chegar até o riozinho. Mas não só isso, tá, Caio? Conforme você falou, certo? Eu tive recentemente lá. Foram 2 visitas que eu fiz lá. Uma vez eu conversei com populares lá, certo? De um bairro próximo, e eles não tinham conhecimento desse resíduo radioativo, tá? Não tinham mesmo. Pessoas que moravam lá há 7 anos, você perguntava para ele, viu, mas onde fica esse resíduo radioativo? Ele não sabia explicar. Ele sabia explicar sobre outros comércios, mas não sabia explicar sobre o resíduo radioativo, tá? E aí eu perguntei, a água de vocês aqui é encanada? Não, a água é por poço. Então, o que acontece? Essa água, se um dia chegar certo a vazar, pode filtrar no solo e pode também afetar essa água do poço também, que é utilizada pelos moradores daquela região. E esses materiais químicos que tem lá armazenados, se ele entrar em contaminação com a água, qual que é o risco que causa para a população? Porque a gente vê o que aconteceu em Chernobyl, em próprio Goiânia, né? É alguma coisa que parece tão distante da gente, é alguma coisa de filme, mas qual que é o risco real para isso? Eu vou falar assim para você, assim, a primeira coisa, o risco real é o seguinte, a saúde, Caio, é principalmente o câncer, tá? Então, o que acontece? A pessoa que ingere, a pessoa que tem contato com essa água, ela pode ter o câncer. Nessa audiência pública que eu assisti, tá? Então, o que acontece? O prefeito de Caldas, ele chegou, certo, a comentar sobre isso, que a incidência de câncer lá em Caldas, ela é muito grande, tá? Então, assim, mas isso tem que ter pesquisa, tá, Caio, né? Se a gente jogar, mas eu ainda acredito na INB ainda, certo, que ela está monitorando, tá? Que não tenha preocupação para se dar a população ituana quanto a isso. Porque a gente, como eu falei, né, a gente fica vendo essas questões em filmes, em séries, tanto que em Chernobyl você pode visitar lá, mas é uma visita com um prazo determinado. Então, quem mora lá, que nem você falou, tem pessoas que moram lá há 7 anos. Será que elas podem ter algum tipo de impacto pelo simples fato de estar próximo ali, ou você acha que não? Caio, eu vou acreditar, certo? Nos laudos. Nos laudos, no que está escrito lá da ANB. Eles, depois desses, que nem você comentou aí, sobre esses de Chernobyl e Césio, o que acontece? Eles começaram a monitorar a área, certo? Que tem mais radiação. Então, eles delimitaram a área. Eles colocaram um alambrado em volta, ó, até aqui, certo? Aqui não pode a pessoa ficar por muito tempo aqui dentro desse alambrado, mas para fora não tem problema, certo? Então, o que acontece? A pessoa que passa ali, ela não tem problema quanto à radiação. Novamente, cara, eu falo que isso é por conta, certo, dos laudos, certo? E eu estou acreditando na INB, tá? Então, dentro desse alambrado, tá? Tem um muro, certo? Que cerca todo o sítio São Bento. E dentro do muro São Bento tem esse alambrado. Dentro desse alambrado tem lá uma plaquinha, resíduo radioativo, tudo. Você não pode ficar por muito tempo, tá? Então, assim, você vai ficar exposto à radiação se você atravessar aquele alambrado. Entendi. Bom, eu acho que deu para ter uma boa noção do que é todo esse material radioativo que está lá em Itu, qual é o risco dele, e a gente espera que, se esse leilão for concluído, todo o transporte seja feito da maneira mais segura possível, né? Márcio, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite novamente, por ter explicado mais sobre essa questão, e que a gente possa tá falando desse assunto aí o quanto for necessário para alertar a população, né? Deixar todo mundo ciente, porque é um assunto que é pouco tratado, mas se um dia a gente não quer que aconteça, mas se acontecer algo, é aí que vão começar a tocar no tema, né? Caio, eu que agradeço, certo, o convite.
O que acontece? Para galerinha que se interessou no assunto, eu peço para que ela pesquise, né? Porque teria que ser uma entrevista de 2 horas para a gente estar explanando tudo sobre esse assunto. Então, assim, pesquise sobre o assunto, certo? Eu espero que essa entrevista, certo, chegue aos 8 anos, para que ele tenha consciência desse resíduo radioativo que existe em Itu, certo? Para ter uma movimentação, certo, popular, quanto à preocupação desse desse resíduo radioativo em Itu. Tá bom, cara? Beleza. Então é isso. Se você ainda não nos siga, não nos segue, nos siga nas redes sociais e siga também o Márcio, a página I Love You Química, que ele posta uns conteúdos frequentes e muito interessantes. Eu fico por aqui. A gente vai encerrar esse ano de 2025, mas 2026 vem aí e vão ter muitas outras entrevistas. Aquele abraço e até mais.